Glória a Jesus. Aleluia. Te louvamos e te adoramos, Senhor. Reconhecemos que Tu és Rei, Senhor, sobre as nossas vidas. Tu és Rei, Senhor, sobre essa nação. Tu és Rei, Senhor, sobre toda essa terra. E mais, Senhor, do que isso, Senhor, mais uma vez nessa noite, nós confessamos, ó Deus, que Tu és o nosso Rei e Tu és o suficiente, Senhor, para as nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, Tu és, Senhor, o nosso Rei e a Tua graça, Senhor, nos basta. É na Tua presença, Senhor, em que realmente nós nos alegramos, Senhor. E é de Ti, Senhor, que vem a bênção e a salvação que nós precisamos. Pai, em nome de Jesus, ministra, Senhor, ainda mais nessa noite, através de Tua palavra, Senhor, através, Senhor, do tocar do Teu Espírito Santo, nós já repreendemos, Senhor, nessa noite, todo espírito de cansaço, de contrariedade, Pai, qualquer coisa, Senhor, que possa vir, Senhor, nos impedir, Senhor, de receber mais de Ti nessa noite, nós repreendemos nessa noite, Senhor, através, Senhor, do santo e poderoso nome do Teu Filho Jesus. Amém? Um forte aplauso para Cristo. Glória a Deus. Pode sentar. Pode sentar. Lembrando, 10 de dezembro, 5ª edição do Mercado Solidário. E nós vamos ter também a edição de Natal. E nós vamos estar recebendo aqui as crianças que fazem parte do projeto, das famílias, e nós vamos também estar recebendo as crianças aqui que já fizeram parte. Então vamos ter bastante crianças aqui. Eu já fiz o agendamento dos brinquedos, nós estamos vendo aí, a pastora vai ver a questão do algodão doce também, né? Então vamos nos preparar para fazer um Natal bem bacana, né? Nesse Mercado Solidário. Pretendo fazer também alguma surpresa para as famílias que já participaram. Amém, em nome de Jesus. O evento dos jovens é 3 de dezembro, às 16 horas, vai ser o primeiro. Então, assim, vamos anunciar isso, né? Vamos anunciar esse evento, porque nós precisamos cobrir os nossos jovens, essa geração, precisamos cobrir com bênção, cobrir com profecia, né? E é importante que eles estejam aqui. Eu pedi que o evento não tenha um aspecto formal religioso, né? Tipo cultão, assim. Não, vamos falar de uma forma que todo mundo entenda. Vamos fazer um evento que realmente possa edificar. Acho que era isso. Tem encontro de mulheres amanhã, sábado que vem. Sábado que vem, que hora? Às 19 horas. Lembra da primícia? É primícia, não é sobrícia, tá? Lembra da primícia. É para trazer alguém. Então tá. É para trazer alguém, não está dizendo nem que a pessoa quer vir, entendeu? É para trazer. Trazer. Não adianta chorar. Limpa os olhos. Então tá. Sabe que eu estou tão perdido nos dias aí, que para mim já era o segundo culto depois de eu ter ido no pedacinho. E era assim o primeiro, né? Anota aí para mim, por favor. Alguém anota aí. Alguém anota isso aí que depois a gente vai conversar. Não, é sério, foi tremendo. Eu achei que era o segundo já. Muito corrido tudo, né? Mas foi muito bom. Chegamos lá e foi uma virada. Assim, eu não tenho mais idade para aguentar essas viradas de clima, né? Porque eu nem sei que dia que eu cheguei lá. Foi segunda. Eu estava resolvendo uma situação, aí fui segunda e estava calor. E eu gosto sempre de fazer ali um fogo. Eu passo a madrugada em oração na rua. E separei, a primeira coisa que eu fiz foi separar a lenha, né? Separei a lenha, botei assim na porta da cabana ali. E levantou um vento, levantou uma chuva. Isso acabou, né? Aí daqui a pouco veio a irmã Marlene, proprietária lá do Pedacinho do Céu. Só porque não usa aquela outra cabana lá, tem até um fogão a lenha dentro. Eu disse, mas daí
juntar tudo de novo e levar para lá. Eu disse, não, deixa quieto. Fiquei onde eu estava mesmo, passei a noite toda ali, a madrugada, orando ali nos pedidos, apresentando os pedidos e apresentando outras coisas também, me apresentando. E quando chegou no outro dia, já de manhã, já estava estourando o sol de novo, né? Estourando o sol. Que coisa, não tenho mais idade para isso não, vou trincar, né? Uma hora está frio, daqui a pouco... Né? Saudar também os irmãos que estão nos assistindo agora também, Deus abençoe. Os irmãos que estão online aí. Terça-feira nós vamos ter... Não, eu voltando ali, Deus falou muito, viu? Deus falou muito mesmo. Quando chegou no momento já de vir embora, assim, uma hora antes de vir embora, eu estava orando e Deus começou a falar e começou a me trazer na memória tudo que nós já tínhamos vivido, tudo que a gente já tinha vivido, toda a obra que já tinha sido feita, foi tremendo mesmo. E aí eu até me sentei, depois da oração, me sentei e peguei o celular e comecei a baixar. O Senhor foi me mostrando a história. E eu comecei a baixar algumas fotos, não baixei todas, talvez alguns irmãos, provavelmente alguns irmãos ficaram fora dali daquela coletânea, mas não tinha como baixar tantas fotos. Não me lembro se tu estava, mas está o teu pai nas fotos ali, tu me chegou a ver aquilo ali, está o Dinho também, né? São muitas reuniões na Governaço, reuniões no bairro Eldorado, são tantas, batizado da Andressa, o batizado da pastora Ana Andressa e depois a consagração pastoral, está tudo ali. Né? Foi lindo aquilo ali, sabe? Não foi fácil chegar até aqui, mas foi gostoso. Foi gostoso. O batismo do Walter lá, chovendo, estava frio aquele dia. Mas tu vê que tu prosperou, porque tu estava bem mais magrinho naquele tempo, né? Pelas fotos. Depois do batismo, Deus abençoa. Hein? Tu está bem próspero, graças a Deus. Ei, graças a Deus. Não, a gente tem que estar gordinho, que é pra, né? Senão o pessoal não acredita na gente. Esse ministério não dá nem para eles. É isso que ali eu estava gordo já. Ali eu já estava com 43 quilos. Mas é gostoso. Gostoso poder relembrar. Tem momentos ali que a gente está alegre, está tocando violão com Paulo, e a gente não tinha luz em casa. Ai, que bom. Que legal isso, cara. É gostoso, cara. É gostoso. A gente não tinha o que comer em casa. Mas estava lá, e Deus estava honrando. E aí, quando tu olha para trás, tu vê assim, todo um caminho que foi escrito, preparado, e foi com espinho. Sabe que só uma meditação aqui, não tem nada a ver. Todo caminho, ele precisa ter espinho. E aí, quando tu fica pensando a respeito disso, tu fica vendo assim, ó, que os espinhos são colocados ali para criar um caminho. Porque tu vem para cá e aí tem um espinho, aí tu vira para cá. E mesmo que tu deixe aqui, daqui a pouco vai ter um outro espinho, e tu vem para cá. Então os espinhos vão criando caminhos. Sabe por que muitas vezes os nossos filhos são moles? A geração é mole, mal acostumada, porque a gente poda os espinhos. Né? A gente tira o espinho, a gente não quer que se machuque. Mas, filhos, toda vez que tu tirar o espinho, as pessoas não vão aprender. Né? Aí tu pensa assim, pô, meu filho, a minha geração era outra, era uma geração que ia atrás, aprendeu com os espinhos. E às vezes a gente quer trazer uma facilidade. E trazendo uma facilidade, a gente está dificultando a vida. A vida de casado dele depois. A vida dele como um profissional depois. Vai ser uma pessoa que não vai aceitar ouvir um não. Quanta coisa. Né? A gente tem que ver, a gente tem que, claro, Deus nos abençoa, a gente abençoa a família, lógico. Mas até quanto? Até quanto que nós podemos abençoar e estamos ajudando? E até quanto que nós vamos abençoar e estamos atrapalhando? Tem que ver isso. Tem que ver isso.
Facilidade demais nem sempre é bênção, é maldição. Tu está gerando uma maldição, né? É por isso, eu conversava agora esses dias com uma assistente social, sexta-feira. A gente estava sentado e eu estava conversando com ela e vendo assim, por isso que muitas vezes o rapazinho, ele tem só 35 anos e ele não consegue ter uma vida conjugal razoável porque ele não sai da frente do videogame. Ele só tem 30 anos, 35. Ele não consegue sair da frente do videogame ainda. 28 anos, né? Porque alguma coisa foi podada lá atrás, né? Então, enfim. E aí ele não consegue ter uma vida conjugal, né? Porque existem aquelas discussões dentro de casa, aquelas coisas, né? Dentro de casa. Então, até onde que a gente realmente tem que tirar os espinhos para eles? E até onde que o espinho realmente vai trazer um norte correto? Enfim, é uma questão de ficar se pensando, né? Ficar se pensando. Quero compartilhar hoje a história de uma mulher chamada Joquebede. Conhece Joquebede? Guerreira, bicho. Mas ela passou por momentos bastante complicados. Depois eu vou falar aqui. Joquebede, ela conseguiu, através dos momentos difíceis da vida dela, ela conseguiu mudar a história dela, a história da família dela e a história de toda a nação de Israel. Através da história de Joquebede, uma nação foi liberta das mãos de um demônio chamado Faraó, que escravizava toda aquela nação. Amém? Te coloca de pé, em nome de Jesus. Abre a tua Bíblia, por favor. Livro de Salmos, capítulo 37, no verso 5. Pode ser no verso 4. Livro de Salmos, capítulo 37, verso 4. E nós vamos falar sobre as vezes que parece que a nossa vida ela está à deriva. E vamos falar também da necessidade de nós quebrarmos os nossos remos para que a gente possa seguir realmente os caminhos e os planos que Deus tem para nós. Livro de Salmos, capítulo 37, verso 4. Amém? Assim diz a palavra do Senhor: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E aí vai dizer ainda mais: Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Ou seja, Ele vai te fazer conhecido, Ele vai fazer que a tua bênção, que a tua família, que a tua transformação seja vista aos olhos de todos. Pode sentar. Agrada-te do Senhor e Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Ou seja, se a tua felicidade, se a tua alegria estiver somente em Deus, e se tu colocar a tua vida realmente nas mãos dEle, confiar nele, Ele vai te abençoar. É isso que a palavra está dizendo aqui. E Ele vai fazer isso de uma forma tão grande que não há como esconder o que Ele vai fazer na nossa vida. Nunca alguém, isso é para a gente poder meditar, nunca alguém que confia realmente e espera no Senhor fica à deriva. Deus sempre sabe aonde está nos levando. O importante é que a gente venha realmente a querer quebrar os remos. Lembra uma vez a gente estava em casa, 2, 3 meses atrás, alguma coisa assim, e me veio na mente uma frase: é preciso quebrar os remos. Lembra? Não lembra nada, né?
é preciso quebrar os remos. E eu comecei a meditar sobre isso. O que são os remos? O conforto que os remos nos trazem, né? Precisamos quebrar os remos sem medo de ficar à deriva. Porque Romanos 8 vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem. Então, até aquilo que parece estar dando errado, ele está dando certo. Tu é que não sabe. Está dando certo. Preciso quebrar os remos, eu preciso abrir mão do controle da minha vida. Sabe, é importante nós termos atenção a essa palavra nessa noite. E é importante que nós venhamos a entender também que muitas vezes nós não conseguimos enxergar o agir de Deus. Nós não conseguimos enxergar o que Deus pode fazer e o que Ele está fazendo, porque nós estamos atentos demais para aquilo que nós queremos fazer e para aquilo que nós queremos que Ele faça. E aí a gente não consegue perceber tudo que pode ser, tudo que pode acontecer, tudo que Ele já tem feito. Muitas vezes Deus está agindo e Ele vai dizer assim: eu tenho estado tanto tempo, nós já ouvimos essa palavra, essa frase. Eu tenho estado tanto tempo com vocês e a maioria das vezes vocês não têm percebido. Porque de vez em quando, muitas vezes nós estamos atentos demais àquilo que nós queremos. E isso vai tirando a nossa visão. Então, para que a gente possa, está aqui, receber realmente de Deus, nós precisamos estar dispostos a quebrar os nossos remos, tirar a nossa mão, abrir mão do nosso controle sobre as coisas. Fecha para mim alguém, por favor. Está voando tudo aqui. Abrir mão do nosso controle. E aí, então, dessa forma, nós vamos conseguir viver coisas diferentes. Quando nós controlamos a nossa vida, nós continuamos vivendo sempre as mesmas coisas, porque são os caminhos que nós conhecemos. Então a gente sempre vai remar para o mesmo lado. Mas quando nós quebramos os remos e diz: olha, Deus, agora a tua corrente me leva. Eu já tentei, eu já remei com força, eu já fiz muito, agora a tua corrente me leva. Aí então, nesse momento, nós começamos a viver coisas diferentes. E nós começamos a viver uma vida diferente. Uma vida familiar diferente, uma vida até de fé diferente. Por que uma vida de fé diferente? Lembra? Porque tem gente que vive uma fé democrática. E a fé democrática não existe. A Bíblia diz que é reino. E no reino não existe democracia. Existe a monarquia. Então, até mesmo a nossa fé, a nossa vida de fé começa a ser transformada. E é por isso que eu consigo viver coisas novas, porque a minha fé começa a ser transformada. Agora, o problema é que tem dois tipos de pessoa. Tem as pessoas que vivem a promessa e tem as pessoas que esperam a promessa. Na verdade, os dois esperam. Só que um espera no Senhor e vive, e o outro fica só esperando no Senhor. Por que acontece isso? Porque tem pessoas, e infelizmente acredito que seja a maioria, que quer viver conforme a sua vontade, fazer do seu jeito, conforme o seu controle, seguir os seus caminhos, e depois fica esperando que Deus vá cumprir as promessas. E não é possível, porque a forma, o Jonathan já decorou isso, a forma da promessa se cumprir é quando o princípio se cumpre. Primeiro eu cumpro princípios. E o meu princípio principal é o quê? A obediência, aceitar a orientação e o controle de Deus. Aí então as promessas vão começar a se cumprir. E a pessoa que entendeu isso, ela larga os seus remos e diz: a partir de agora, Deus, tudo é teu. Mas tudo é teu mesmo. A minha vida é uma bagunça, o problema é teu. Eu não quero mais me incomodar comigo.
Às vezes a gente diz assim, eu não quero mais me incomodar com fulano. Não, eu não quero me incomodar mais comigo. E aí entrega o controle. E a partir daí, ele começa a viver coisas novas, sobrenaturais, e começa a ver a bondade de Deus e o poder de Deus se materializando. A partir do momento em que eu abro mão. Escuta. Sabe por que é isso? Esse é um princípio, adianta. Isso é um princípio. Para quem gosta de escrever na geladeira, Deus só dá para quem entrega. Sabia? Deus só dá para quem tem a capacidade de entregar, seja o que for. Seja o que for. Ah, mas pastor, será que é assim? Olha, lá vem o pastor pedir dinheiro. Não estou te pedindo dinheiro, não. Eu estou dizendo que Deus só dá para quem entrega. Vamos ver a história de Abraão. Ele se tornou uma grande e abençoada nação a partir do momento que ele se dispôs a sacrificar Isaac. Tudo que ele sonhou na vida era Isaac. Viu Ana? Quantos anos Ana subiu? Mas no dia que ela disse, eu entrego para ti. Tu me dá e eu entrego para ti. Aí ela engravidou. Deus só dá para quem entrega. Tem uma viúva de Serepta, numa época de muita seca, uma época muito difícil. Vem chegando Elias, o profeta. E aí Elias chega, bate numa casa e diz assim, faz para mim um bolo, porque eu estou com fome. E a viúva diz assim, sabe Deus que eu não estou mentindo. O que eu tenho aqui é suficiente somente para mim fazer um pedaço de pão, para mim e para o meu filho. E é só o que nós temos. E depois nós vamos morrer. E ele disse assim, faz para mim. E jamais vai faltar farinha na tua panela. E óleo na tua botija. E ela pegou e disse assim, eu vou obedecer essa palavra. Vê se não é isso que está lá em 1 de Reis. Eu vou obedecer essa palavra. Então nós encontramos aqui 3 modelos de fé. A fé de Abraão, que recebe e está pronto para sacrificar. E Deus prospera. Prosperou ele. A partir de agora, se alguém conseguir contar as estrelas do céu, será a tua família. Será a prosperidade e o sucesso que eu estou te dando. Nós temos a fé de Ana, que é capaz de entregar aquilo que Deus deu, e ela foi abençoada. Deus começou a gerar. Deus não gera aonde não tem entrega. Deus não abençoa aonde não tem sacrifício. E nós temos o nome, nós temos a fé dessa viúva de Serepta que creu para obedecer. E no momento que ela creu para obedecer, Deus prosperou a vida inteira dela. Porque está escrito ali que para sempre ela foi abençoada. Então nós temos 3 crer. O crer para sacrificar, o crer para entregar, que foi Diana, e o crer para obedecer. Deus só dá, amigo, para quem quer entregar. Deus não dá para quem não está disposto a entregar, seja o que for. Seja o que for. As pessoas dizem assim, estou criando filho para o mundo. Não, filho. Quando tu entender que tu tem que entregar o teu filho que não é teu, tua família vai ser abençoada. É por isso que a gente aprende a apresentar as crianças aqui. Deus, olha aqui, antes que o mundo toque, é teu. É teu. É por isso que a gente pega o relacionamento conjugal e casa na presença de Deus. Deus, olha aqui, é teu. Consagrando para ti, é teu, estou te entregando. Que tremendo isso. Só pegando por baixo, Abraão, Ana e uma viúva que não se sabe nem o nome, mas a fé dela, a forma que ela creu, justificou a história dela aqui. Não tem o nome dela, é a viúva de Serepta. É a viúva de Serepta.
Pessoa, 3 formas de crer. Crer para sacrificar, crer para entregar e crer para obedecer. Senhor, é só o que eu tenho, mas azar, tudo teu agora. Quebrei os remos. E sabe, vai ter vezes que a gente vai pensar assim, ei, como é que eu vou? Eu vou ficar à deriva, cara. Eu vou ficar à deriva se eu não resolver isso aqui. Vai ter vezes que parece que a nossa vida está boiando. Está tudo trancado. Não é? Está tudo trancado. Não tem porta que se abra. Não tem relacionamento que se endireite. Não tem o que fazer. E aí tu diz assim, como que eu vou abrir mão disso aqui? Como que eu vou resolver? Eu estou totalmente endividado. Como que eu vou resolver isso aqui? Eu não tenho como. E aí tu começa a pegar. Sabe por que tem que quebrar o remo? Porque uma hora tu entrega para Deus, daqui a pouco tu pega, daqui a pouco tu entrega, daqui a pouco tu pega. Quebra essa porcaria. Quebra. Agora não tenho mais. Não controlo mais. Quem controla é tu. Quem controla. Quando nós entramos, não tem posição melhor para estar, não tem lugar melhor para a gente estar que no centro da vontade de Deus. Quando eu quebro os remos, o que acontece? O troço está lá, tudo confuso ainda. Mas eu estou posicionado no centro da vontade de Deus. Eu estou falando aqui de chaves que mudam a história da gente. Eu estou falando de chaves que mudam a história financeira. Eu estou falando de chaves que mudam relacionamentos. Eu estou falando de chaves que mudam o futuro. Eu estou dizendo para ti que não tem um lugar melhor para estar do que no centro da vontade de Deus. Então eu digo, Deus, a partir de agora, o problema vai continuar. O que vai aumentar é a minha fé. Deu. Isso é quebrar remo. Porque assim, o inimigo sempre vai agir contra nós. E sempre vai agir intensamente. Agora há pouco eu conversava com o Walter, eu acho, a respeito. Ele não age. A nossa fé muitas vezes é fraca e sem vontade. O agir do maligno contra nós, a nossa casa, as nossas finanças, tudo aquilo, não é fraco. O inimigo ele sempre vai agir intensamente contra nós. Intensamente. O inferno ele sempre vai agir intensamente. Mas quando eu quebro os remos, eu estou dizendo, o problema continuou. Mas a minha fé aumentou. A minha fé agora é intensa. Somente uma vida com Cristo intensa consegue vencer o atuar intenso do maligno. Se não for assim, não adianta oração. Estava meditando agora essa semana sobre um caso que nós recebemos aí. Interessante, as pessoas muitas vezes vêm pedir oração. Então resolve. As pessoas elas não querem ter uma fé intensa, elas querem ter uma resposta e uma solução. E para que tenham a resposta e a solução, sabe o que eles fazem? Eles usam o fruto da tua fé intensa. Eles não querem orar, mas então eles vão lá na Luciane, a Luciane ora, eu vou colher os frutos da oração dela. Eles não querem jejuar, mas já que o Roger jejua, então eu vou lá colher os frutos do jejum deles. Que fé é essa? Sabe, por isso que de vez em quando eu digo, não vou fazer. Não gostam. Eu digo, não vou fazer. Porque tu tem que aprender a dar fruto também. Basta de ficar colhendo o fruto da fé do outro. Porque tu nunca vai vencer. Se a tua fé não for intensa a ponto de dar frutos, e frutos dignos de salvação, como está escrito, tu nunca vai vencer. Mas como tem pessoas assim, né, Tânia? Quantas pessoas? Elas querem colher o fruto do teu vir na igreja, querem colher o fruto do teu jejum, querem colher o fruto do teu joelho no chão, querem colher o fruto das tuas lágrimas. Mas quando eu percebo como eu estou vivendo, eu amadureço a minha fé se torna intensa, eu consigo vencer todo o maligno. O maligno ele sempre vai agir intensamente, tentando roubar um propósito de Deus para a tua casa. Mas através da fé, eu vou ter uma vida com Cristo intensa, porque agora é Ele que controla. Parece que eu estou boiando, parece que eu estou à deriva. Mesmo que pareça que tu está à deriva, Deus sempre tem o controle. Sabe, tu pega os remos e tu joga fora, e diz assim, e agora eu estou aqui, no meio do Arroio Pelotas, sem remos, sem nada.
O que eu faço? Deus sempre, sabe, tu não sabe para onde tu está indo, mas Ele sabe para onde Ele está te levando. Ele vai providenciar correntes, e essas correntes e esses ventos vão soprar a tua empresa para onde tem que ir, porque até as coisas que parecem que estão dando errado, na real elas estão dando certo. Romanos 8, ou eu confio, ou a minha fé para por aqui. Isso é verdade, tudo é chave. Interessante falar de Romanos 12:2 vai falar sobre renovar a mente. Foi tão intenso essa ida agora lá para o pedacinho do céu. Eu peguei um livro, ele estava ali. Então, eu tenho vários livros, alguns eu já li, outros eu já li mais de uma vez, e aquele já fazia, eu acho que 1 ano que estava ali. Eu nem sei, 300 e poucas páginas, 200, não sei. E aí eu fui sair e eu disse, eu vou levar esse livro. E na primeira noite eu li 71 páginas dele, e eu fiquei pensando, Deus, o que tu quer me mostrar com isso? Ele disse, tu não entendeu, eu estou te falando de Romanos 12. E eu comecei a anotar. Conforme ele ia me falando, cada página tinha uma coisa. Olha, eu acho que deu por volta de umas 20 folhas de esboço, que é para mim depois meditar em cima do esboço, para ver. Romanos 12. Quem tem o controle da tua mente é tu. Renova os teus pensamentos, diz o Senhor, porque quem tem o controle da tua mente é tu. E aquilo que a tua mente conduzir é o que tu vai fazer. Mas quando tu entrega a tua mente, é por isso que Deus fala sobre o capacete da salvação. É tu que tem autoridade sobre salvação na tua vida, na tua casa, na tua família. Mas a gente vê isso em outro momento. Mas foi tremendo, 71 folhas. Comecei a ler, e ele falando, eu escrevendo, eu não sabia mais. Daqui a pouco eu estava quase escrevendo no livro e lendo o rascunho. Foi um negócio muito doido, assim, né? Foi muito gostoso. Agora, quando nós quebramos os remos e entregamos realmente a nossa vida, o controle de tudo para Deus, eu quero dizer para ti, pode não ter vento, pode não ter nenhuma corrente, acalma o teu coração, porque Ele sabe quando é o momento de movimentar e qual é o momento de parar. A gente não sabe o caminho, mas Ele sabe, Ele tem o controle, a gente não sabe o futuro. Eu tinha comentado sobre Joquebede, em Êxodo 2, eu acho. Joquebede foi mãe de Moisés, foi mãe de Arão e foi mãe de Miriam. Para que a gente não se estenda muito, vamos passar para essa história. A história de uma libertadora que não é considerada como libertadora. Mas um dia, essa mulher, ela se viu grávida. No momento onde Faraó tinha mandado matar todas as crianças recém-nascidas. E aí ela engravida. E ela fica 9 meses gestando aquela criança. Ela fica 9 meses conversando com aquela criança. Ela fica 9 meses pensando a respeito daquela criança, fazendo planos, projetos para aquela criança. Ela fica tanto tempo pensando no sonho dela de ter aquele filho. Ela fica tanto tempo pensando nos planos dela de ter uma empresa. Ela fica tanto tempo pensando em ter um casamento, uma casa, uma família abençoada, filhos abençoados. E daqui a pouco vem uma ordem, vão matar o projeto dela. Vão matar o sonho dela. Acabou. Tem a dívida, tem a perseguição, tem o chamado, sei lá, olho grande dos outros, sei lá se esse trem existe. Muitas coisas começam a acontecer. Perseguição. José foi perseguido porque sonhou. José foi perseguido pelos seus irmãos. José foi vendido como escravo porque sonhou. Ele viu o seu sonho condenando ele. Tem pessoas, muitas vezes nós vamos ser condenados pelo... Quem é tu para sonhar desse jeito, rapaz? Quem é tu para pensar que tu vai ser tão grande? Quem é tu para pensar que tu vai ter um empreiteiro maior que... Né? Tem uma aí que botou uma placa bem grande lá, é a 11ª do país, só. Né? Eu quero ser o primeiro desse país. E aí vão dizer assim, quem é tu para pensar desse jeito? Porque quando é para matar sonhos, sempre tem. Sempre tem. E aí, quando vem aquela ordem,
Ela disse, eu não aguento. Ela abre mão do sonho. Ela desprende. Tem vezes que tu tem que abrir mão. Não é bem um abrir mão. Tem vezes que parece que tu está abrindo mão, mas a verdade é que Deus está escondendo para ti. Foi isso que aconteceu com Joquebede. A perseguição vem. E ela pega aquela criança. Se encontram aquele sonho, matam ele. Ela pega aquela criança, ela coloca dentro de um cesto. E ela pega aquele cesto e coloca dentro do rio. Imagina a cena. Tu vê aquilo que tu planejou boiando em algum lugar. Acabou. Tu vê aquilo que tu desejou, que tu queria para ti. Boiando em algum lugar. Na deriva. Quantos a gente vê isso aí? Semanalmente, a gente vê casamentos. As pessoas dizem assim, sonhei tanto com isso. O que foi feito? Sabe, eu fico pensando, daqui a pouco a pessoa olhando assim para aquele cesto boiando. Onde está Deus? Ele está escondendo o teu sonho. Onde estão as promessas? Estão logo ali à frente da curva do rio. Mas quantas vezes nós pensamos dessa forma? Parece que nós estamos perdendo tudo, mas é a tua capacidade de soltar para Deus esconder. E diz que aquele cesto, ele foi sendo levado. E na curva do rio, a serva da princesa do Egito encontrou aquela criança. E quando encontra aquela criança, ela toma aquela criança e diz, olha, quem é que vai amamentar essa criança? E alguém disse, Joquebede. Tem vezes que por um tempinho tu tem que confiar naquilo que Deus quer fazer no teu sonho. Tem vezes que tu tem que confiar, entregar, toma. Tu imagina se ela diz, não, é meu, morria todo mundo, filho. Morre sonho, morre projeto, morre família, acaba tudo. Mas quando ela diz, olha, e Deus toca o coração dela e diz assim, deixa eu esconder ele um pouquinho aqui dentro do cesto. Mas eu vou perder? Não, é só chegar na curva do rio. A gente não sabe para onde está indo, mas Deus sabe para onde está nos levando. E aquele menino que ia ser morto, ele se torna um dos príncipes do Egito e o grande libertador de Israel. Aquele sonho era pequenininho, se torna enorme. Ela nunca imaginou o que ela estava produzindo. Ela era para constar aqui nesses livros como uma das grandes libertadoras de Israel. Porque não bastou ela gerar, ela precisou abrir mão. A capacidade de entregar faz toda a diferença. Deus só opera na vida daquele que entrega. Porque se tu ficar segurando, tu não prospera. Tem gente que se pega no que é bom. Imagina, o meu sonho eu não vou entregar. Não vou entregar. Esse menino é meu, esse menino é bom. A pessoa que se pega no bom, ela nunca vai viver o melhor. A pessoa que fica murmurando que de Deus, por que está fazendo? Ela nunca vai viver o melhor. Ela teima naquela vida que ela está vivendo. Mas quando tu quebra o remo e entrega, Deus, olha aqui, tudo contigo. Tudo contigo. Isso daí não é algumas vezes, isso daí é uma vida cristã. Tudo contigo. Tudo contigo. E aí aquele menino cresce e se torna um libertador. A filha, a princesa do Egito chama Joquebede. Joquebede amamenta aqui. Joquebede foi abençoada. Não perdeu o seu sonho. A sua família foi abençoada. Foi livre das garras do faraó. Meu filho é príncipe. Meu filho é príncipe.
aquilo que eu gerei está fazendo a diferença. E ele se torna libertador de Israel. Ele se torna um dos maiores homens de Israel, um dos maiores líderes. Deus mesmo dizendo, eu olho ele face a face. Ele não me vê face a face, mas eu deixo ele ver a minha forma. Aquele sonho pequenininho que ia morrer, Deus olha e diz assim, ei príncipe, agora sobe aqui, eu estou te esperando. E diz que quando Moisés olhava, Israel olhava para cima, aquela montanha era um fogo consumidor. Aquele menino dentro de um cesto, parecia que a vida estava boiando. Tem vezes que parece que a nossa vida está boiando. Tem vezes que parece que tudo na nossa vida está boiando, tudo ao nosso redor está boiando, mas Deus nunca deixou ninguém à deriva e não vai te deixar também. Desde Moisés, Deus nunca deixou ninguém à deriva. Noé, eu vou te ensinar a fazer uma arca, Noé. Agora Noé desce dessa arca. O quê? Aqui na arca eu tenho segurança. Aqui na arca eu tenho comida. Aqui na arca eu tenho tudo. Eu vou descer. Eu não sei como é que está essa terra. Noé, me dá esta arca para mim. E Noé desce e começa a construir um novo mundo. Deus dá para aquele que está disposto a entregar. Tu nunca vai prosperar financeiramente se tu não estiver disposto a ser obediente financeiramente. Tu nunca vai ter uma família abençoada se tu não estiver disposto a entregar a tua descendência para Cristo. Se tu deixar que eles se virem sozinhos. Tem gente que assim, eu vou na igreja, mas meus filhos sabem o que fazem. É ou não é? Muitas pessoas se convertem e dizem assim, o meu filho tem lá as opções dele, a minha filha tem lá as opções dela. Escuta, não adianta orar por eles. Não adianta orar por eles. Jó orava pela vida dos seus filhos e filhas. Não sobrou um. Não sobrou um. Não estou dizendo que para parar de orar. Estou dizendo que não dá para orar e deixar que se vire. Tem que estar ministrando. Tem que estar ministrando. E aí Deus vai começar a transformar. E aí Deus vai começar a fazer o que precisa ser feito. Tudo, ou a maioria das coisas que nós pensamos que está boiando, que está à deriva. Tudo que nós pensamos que está dando errado na nossa vida, Deus está usando para mudar o teu futuro. É isso. É isso que fala Romanos 8. Deus pega aquela coisa ali, pega aquela perseguição, pega aquela ameaça e usa aquilo. Ele usou a ameaça. Porque se não fosse ameaça, aquela criança nunca teria ido para aquele cesto. E não seria mais do que mais um escravo. Sabe, quando a gente se apega e não quer largar, o teu sonho não vai ser não vai ser nada mais do que mais um sonho. E quem sabe, não vai ser mais do que mais um sonho que não deu certo. Mas naquele dia, naquela tarde, aquele sonho e aquele projeto deu certo. Porque Deus pegou aquilo que estava trazendo uma angústia. Ele usou aquilo como massa para modelar um futuro novo. Até as coisas que tu pensas que estão dando errado, estão dando certo. Ele está sempre no controle. E como a gente tem falado sobre isso? Nos posicionar de uma forma a deixar Cristo controlar. Quando eu me posiciono na vontade de Cristo, eu consigo ver todo o seu atuar poderoso. Senhor, eu coloco tudo na cesta agora, Deus. Eu vou colocar minha vida, eu vou colocar tudo nessa cesta agora. E eu confio no teu atuar. Eu confio que tu és um Deus que age. Tu és um Deus atuante, tu és um Deus presente. Salmo 34, se eu não me engano, vai dizer que um anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem
E essa é a certeza que eu preciso para saber que Deus está presente na minha casa. Essa é a certeza que eu preciso, o suficiente, para saber que Ele é um Deus presente, preocupado e cuida de mim. O anjo dele é ordenado para se acampar ao redor da minha casa, ao redor de mim, da minha família. E o que está aparecendo, que está dando errado, esse anjo está usando para fazer a minha vida avançar e a minha vida prosperar, a minha família prosperar, o meu casamento prosperar. O anjo do Senhor, isso daí é a certeza que eu preciso. Não preciso mais certeza do que isso. Que tremendo todas essas coisas. A vida de Joquebede, ela é fantástica. Agora, o milagre que nós precisamos, a vida que nós desejamos, tudo o que nós sonhamos, depende da minha capacidade de entrega, da minha disposição de realmente confiar em Cristo. Um dia, em seguida que eu converti, eu acredito que tenha sido a primeira vez que Deus falou comigo, em sonho, porque antes Ele falou dentro da igreja também. Eu estava todo endividado, desempregado. Parece que eu passei a vida inteira desempregado e endividado. Eu só falo isso. Né? Jesus. Aí, pouco tempinho mesmo, um mês talvez, de aceitar Jesus, de converter. Não sei se eu já estava batizado, talvez sim. E eu tenho um sonho. E todo sonho, a maior parte dos sonhos, vamos pensar aqui já. Vamos largar de misticismo e feitiçaria gospel. A maior parte do sonho é só sonho. É só sonho. Deus fala através de sonho? Fala. Todo dia, toda hora? Não. Tem gente que diz assim, Deus falou comigo no sonho, estava dormindo? Não, estava acordado. Deus fala tanto que não espera nem a pessoa dormir. Já viu isso? Mas aí eu fui conversar com o meu pastor. E ele pediu alguns detalhes, eu dei os detalhes do sonho, e disse, isso aí foi Deus. Eu estava era um descampado, assim, era um gramado muito grande, assim, uma planície, assim, muito grande. E eu estava ali, desocupado. Até no meu sonho eu estava desempregado, eu estava ali. E aí vem dois senhores, barba branca, muito grande, e todos eles, e os dois de branco, muito branco, muito branco. E aí um deles falou comigo, o outro escutou, e a Bíblia diz que haja organização. Enquanto um fala, o outro escuta, está escrito. E aí um deles assim, Eliezer, o Senhor nos mandou aqui. O Senhor nos mandou aqui para te dizer que tu está muito preocupado com as coisas que estão ao teu redor. Te ocupa em buscar mais a Ele, e o mais Ele fará. Porque naquele tempo, naqueles dias, o que eu dizia? Que fé é essa? O que adiantou aceitar Jesus, cara? O que adiantou? Eu continuo desempregado, eu continuo ferrado como sempre. A maior parte das pessoas fala isso. Que me adianta Deus? Que me adianta Deus se a minha vida continua a mesma porcaria? Nem casado nós não é. Não estou dizendo que depois piorou. Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que eu estou dizendo. E aí Deus manda os seus anjos, e seus anciãos, seus anjos, e eles falam para mim isso. E quando eu acordo, eu comecei a pensar naquilo. Eu fui durante a semana na casa do meu pastor. Meu pastor, eu sonhei assim, 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 assim. E aí passei os detalhes. E ele disse assim, cada sonho que tu tiver, confronta ele com a Bíblia. E aí tu vai saber se é sonho, se é mensagem ou só sonho. No teu caso é sonho, é mensagem. E aí eu peguei e disse assim, sabe uma coisa? Qual foi a palavra? Porque não adianta Deus falar e tu não obedecer, filho. Não adianta. Isso aí a gente vê os montes aí. Confrontado com a palavra, o meu sonho dizia assim, por que tu te preocupa? Se eu fosse confrontar com a palavra, busca primeiro o reino. Tu não é mais importante que as flores? E Deus não cuida delas? Tu não é mais importante que os pássaros? E Deus não cuida deles?
Se eu fosse confrontar esse sonho com a palavra. E a partir dali, eu peguei e disse assim, esquece. Estou endividado, vai continuar endividado. Estou com problema, estou desempregado, vou continuar desempregado. A partir de hoje, não falta uma reunião de lar. E naquele tempo, nós estávamos começando essa história de fazer reunião de lar. A gente fazia reunião de lar na ida para o sítio Floresta, ali um corredor ali cheio de barro, chamado também corredor das tropas, que ele pega, quem vai para o monte, atravessa a faixa, em vez de seguir para o monte, dobra à direita. Isso vai sair lá no sítio Floresta, um barreiro. A gente fazia reunião lá. Ninguém era pastor na época. Na outra semana, mandaram uma mensagem para mim de uma empresa. Minha avó muito estressada, muito cuidadosa com tudo. Disse assim, estão te chamando na empresa para tu ir lá amanhã. Eu tinha botado o currículo. Amanhã eu fui. Cheguei. Eu vim para uma entrevista que me chamaram. Ah, mas não é para hoje. Ué, para quando que é? Para ontem? Mas tem coisa de Deus aqui, porque a minha avó era muito cuidadosa com isso. Muito estressada com isso. E jamais ela ia errar a data nisso aí. Já contratamos um. Talvez em outros tempos eu ia dizer assim, adianta converter? Adianta os cultos? Adianta eu estar me atolando no meio do barro lá, caminhando lá? Adianta? Quero mais saber disso aqui. E naquele dia estava chovendo, cara. Eu fui caminhando pela 25 de julho, resbalando, voltei chovendo. E eu voltei chovendo e cantando, tua fidelidade é grande. Passou 2 ou 3 dias, me ligaram de novo. Pode voltar aqui? Tem uma vaga aqui. Outra? Não, é a mesma. Tá aí a pessoa que tu contratou? Não sei, não apareceu mais. Não voltou nem para buscar a carteira. Entrega o caminho ao Senhor, confia nele e Ele mais o fará. E aí tu começa a ver a bondade dele materializada. Tu começa a ver poder sendo materializado. Tu começa a ver coisas impossíveis acontecendo. Coisas impossíveis se materializando. Deus tem me falado muito sobre relacionamento para a tua vida. Se algo já não está acontecendo, vai começar a acontecer. Eu acredito que tu tens orado sobre isso. Deus já ouviu. Parece que está boiando. Não está boiando. Às vezes parece que áreas da nossa vida estão à deriva. Nada está acontecendo. Te engana. Te engana. Tu não sabe o que está acontecendo. Mas o Senhor sabe para onde está te levando. E se tu meter os remos na água, o que tu vai conseguir é um problema para a tua vida ainda. Né? O famoso sarna para se coçar. Mas quando tu deixa ser conduzido, Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. Olha a história dessa mulher. Olha a história de Abraão. Jacó um dia disse assim, eu acredito que seja a nossa história. Sabe, Deus, até hoje, eu só te conhecia de ouvir falar. Mas Deus, hoje eu quebrei os remos, hoje eu não controlo mais a minha vida. Senhor, eu não sei o que vai acontecer, minha vida agora é um desconhecido, o meu futuro. A tua vida pode ser desconhecida para ti, mas é conhecida de Deus. E Jacó diz, cara, eu não sei, agora eu entreguei tudo. Antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje eu te conheço de verdade. Porque somente no momento que tu é capaz de entregar as coisas para Deus, Ele é capaz de se mostrar para ti. E Ele sempre vai se mostrar. Ele sempre vai abençoar. De novo, vou dizer, eu não conheço ninguém que botou os remos fora e ficou à deriva. Pelo contrário, eu só vi pessoas prosperarem quando abriram mão do controle das suas vidas. Quando pararam de controlar as suas vidas, direcionar suas vidas financeiras, profissionais. Acho que eu comentei para vocês o dia que eu resolvi mudar de profissão. Eu tinha 30 e poucos anos. E eu disse agora,
A gente está num país que começa a fechar a porta para os 30 e poucos anos, 40 anos. Aí eu fui conversar, porque nós já vimos isso também. A prosperidade vem através de conselhos, mas conselhos de gente que sabe o que está falando. E eu fui conversar com um mestre meu da graduação, um homem já de idade, baita profissional. E ele disse assim para mim: a maior parte das pessoas que eu conheço começaram a ganhar dinheiro com 60 anos. Eles tomaram que não demore tanto, mas eu aceito. Eu aceito. Eu fui perguntar de profissionais, eu não fui perguntar para o meu vizinho, para minha vizinha. Eu fui perguntar para quem sabe. E ele disse assim: vai, que dá. Vai que dá. Tu tendo um conselho, tu tendo a mão de Deus sobre a tua vida, a coisa avança. Agora o que não dá é para tu ficar reclamando, murmurando das tempestades. Tempestade vai vir sempre, tu querendo ou não. Tu estando pronto ou não, gigante sempre vai se levantar, filho, não adianta. Em algum momento da nossa vida, nós vamos encarar muitas tempestades que vão muito além das nossas capacidades, gigantes desafios que vão muito além. Agora, não adianta tu ficar reclamando de tempestade se tu não quer ficar abrigado na vontade de Deus. Se tu continua querendo fazer do teu jeito, se tu está te abrigando dentro dos teus conhecimentos e daquilo que tu acha que dá. Tempestade vem, mas no momento em que eu pego a minha casa, eu não sei onde é que tem a tempestade pode ser na finança. Pô, finança aqui debaixo da mão de Deus, o que eu tenho que fazer para prosperar? Meu casamento está um troço, bota o casamento aqui, bota os filhos aqui, até o momento que vai estar tudo aqui. Deixa a tempestade vir, tu está abrigado na vontade de Deus. Não tem tempestade que toque, até balança, mas não tem tempestade que faça cair alguém que está abrigado sobre a mão de Deus. Esse é o problema. As pessoas, elas reclamam da tempestade, elas reclamam dos problemas, mas elas continuam querendo achar e construir os seus próprios abrigos. Aí cai. E aí ela constrói casa de novo. Aí cai de novo. Aí ela vai lá, abre outra empresa, vai falir de novo. É sempre assim. Aí ela vai lá, tira o filho da cadeia, daqui a pouco ele está de novo. É a filha, é o filho, não tem paz, nunca tem paz, nunca tem um descanso, as coisas não acontecem. Se tu não está disposto a colocar, a quebrar os remos, tu vai ficar à deriva, mesmo com os remos na mão. Porque quebrar remos simboliza, Senhor, eu confio totalmente nos teus caminhos. Totalmente. Eu entrego totalmente a minha vida agora. Eu esqueço isso. Não está escrito, descansa no Senhor, e o mais Ele fará. Coloca todas as tuas ansiedades, tuas preocupações no Senhor, e Ele vai fazer. É interessante, eu cheguei lá no pedacinho do céu, e conforme eu cheguei, conforme eu comecei a orar, eu disse, Deus, é tão real isso. Eu estou falando e tu está me ouvindo. O problema é que às vezes as pessoas não conseguem ouvir Deus falar nem na oração, porque elas estão preocupadas demais em elas falar. Ela fala tanto que ela não consegue ouvir. Ela se preocupa tanto com o problema dela que ela esquece que ela tem um Deus que morreu por causa deles. Tu tem um Deus que morreu por causa dos teus problemas, para que tu seja curado, para que tu seja abençoado, para que tu seja salvo. Quantas amarras existem que nos prende, não deixa a vida continuar, não deixa a vida seguir em frente. E elas vão continuar, porque só tem um Deus que é capaz de romper isso, de romper essas amarras. Ele morreu por ti. Tu não precisa dessas amarras mais.
Não precisa mais disso. Tu só tem que confiar na cruz. Tu só tem que confiar naquilo que Ele fez por ti. É por isso que Ele diz: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça vai romper tudo que precisa ser rompido. A minha graça vai restaurar e vai renovar tudo que precisa ser restaurado, renovado e transformado. Paulo, pode ir. Então eu creio nisso. E a partir de agora eu não decido mais nada na minha vida. Só que sempre vem aquela questão: como é que eu não vou decidir? Vou deixar tudo boiando? Vai ficar à deriva? As portas não vão se abrir? De novo eu vou dizer, tu pode não saber para onde tu está indo, mas Deus sabe para onde está te levando. E quando parecer que está só as coisas boiando, eu te garanto que Deus já está provocando uma corrente. E ali na curva do rio a coisa vai mudar. Ele diz assim: um tiquinho mais. Está escrito também. Um tiquinho mais. Eu vou passar depois isso, eu vou botar no grupo essa palavra. Um tiquinho mais. E vocês vão ver o que eu vou fazer. Joquebede, pessoa que mudou a história, porque abriu mão. Abraão, alguém que virou uma grande... Abraão, todas as famílias vão ser abençoadas por causa da tua atitude. Ana, tantos anos, Ana, tu vem subindo isso aqui, tu não entendeu ainda, Ana, o que eu quero. E naquele dia ela entende. Se tu me der um filho, eu dou ele para ti. É tudo que eu sempre sonhei, eu dou para ti. Sabe o que eu me lembrei agora de um filme que eu assisti há anos atrás? Eu acho que uma vez até comentei com a Ju, não me lembro, muitos anos. Deus é o meu sócio. O nome do filme. Eu acho que ele fabricou alguma coisa, não me lembro, e não vendia, a empresa não ia, era muito complicado. Aí um dia ele tem uma visão, ele tem uma revelação, ele disse: a partir de agora Deus é meu sócio. Ele foi no cartório, se não me engano, mandou registrar a empresa e 51%, era sócio majoritário, porque Deus não fica bem assim, não. Se eu não estou enganado, era 51% ou mais de sociedade da empresa era de Deus. Ninguém mais segurou a empresa. Ninguém mais segura a empresa. Eu vou colocar, depois vou procurar, vou botar esse filme. Deus é o meu sócio. Deus tem que ser o teu sócio. Na tua vida emocional, na tua vida financeira, na tua vida conjugal. Quando Deus for realmente o teu sócio, as coisas começam a mudar. O problema é que tu ouve o teu sócio só de vez em quando. Te coloca de pé. Glória a Deus. Aleluia. Santo, 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 santo. Glória a Jesus. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Os irmãos em casa. Aleluia. Nós precisamos entender uma coisa muito importante. Todas as coisas cooperam para o bem. Deus, por que tu deixou isso acontecer? Deus, por que essas coisas estão acontecendo? Tem muita coisa que Deus permite acontecer para que o propósito dele se cumpra na tua vida. Muita coisa que acontece na nossa vida acontece para que o propósito de Deus possa se cumprir. Feche teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Oh Deus, Tu és poderoso, Pai. Cheio de poder, cheio de bondade, Pai, e capaz, Senhor, de mudar, Senhor, todos os caminhos, Senhor, de pegar, Senhor, tempestades, Senhor, e usar elas, Senhor, em favor, Senhor, do Teu propósito. Deus, em nome de Jesus, eu entendo, Senhor, e eu creio, que mesmo, Senhor, que a figueira, Senhor, ela não esteja, Senhor, dando o seu fruto, Senhor. Mesmo assim, Senhor, Tu tens cuidado, Senhor,
Mesmo assim, Senhor, Tu tens gerado, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu sei, Senhor, que independente das tempestades, independente dos gigantes que possam se levantar, Senhor, Tu és aquele, Senhor, que está comigo. Tu és aquele, Senhor, que sempre está no controle, Deus. Quantas pessoas, meu Deus, quantas pessoas têm estado cansadas, quantas pessoas têm, Senhor, carregado fardos, Senhor, questões, Senhor, quem sabe emocionais, questões, Senhor, espirituais, amarras. Quantas pessoas, Senhor, têm carregado, Senhor, preocupações familiares, financeiras, e não conseguem, Senhor, não conseguem descansar. Quantas pessoas, Senhor, têm precisado de um descanso. Quantas vezes, Senhor, as pessoas não conseguem, Senhor, enxergar o que fazer, Senhor. Não conseguem, Senhor, enxergar, Senhor, uma saída. Parece que a vida, Senhor, parou. Parece que Tu não te importa. Senhor, quantas vezes, Senhor, nós estamos atentos a tudo que está acontecendo ao nosso redor e esquecemos, Senhor, tudo que Tu pode fazer, Senhor, ao nosso redor. Quantas vezes, Senhor, nós pensamos demais no que nós precisamos e pensamos de menos, Senhor, naquilo, Senhor, que Tu quer para nós de verdade. Que o Teu Espírito, Senhor, venha ministrar, Senhor, a nossa vida ainda mais, trazendo um tempo, Deus, de uma confiança maior. De uma confiança maior, Senhor, naquilo que Tu pode realmente fazer, Senhor. Nossos dias, nós precisamos, Senhor, confiar mais, amadurecer, Senhor, mais a nossa fé, Senhor. E eu tenho certeza que ninguém, Senhor, ficará sem resposta, Senhor. Tu sempre farás, Senhor, Tu sempre fez e Tu sempre pode fazer, Senhor. Senhor, Tu sempre, Senhor, vai fazer, Senhor, aquilo que eu não posso fazer. Transformando, Senhor, os nossos dias, transformando, Senhor, a nossa realidade e também, Senhor, o nosso futuro. Espírito Santo, ministra, Senhor, a nossa vida nessa noite, sobre o abrir mão, Senhor, sobre o controle, Senhor. Nós precisamos entender, Senhor, que nos nossos dias, Senhor, nós precisamos, Senhor, entregar, Senhor, a nossa vida realmente para Ti, Senhor. Quebrar os remos, Senhor, e confiar que o Teu caminho é o melhor caminho. Precisamos aprender, Senhor, a confiar, Senhor, para poder descansar, Senhor. Somente através dessa confiança, somente através, Senhor, dessa convicção, é que nós podemos descansar, Senhor. Colocamos, ó Deus, as nossas vidas, os nossos sonhos, os nossos projetos, Senhor, na Tua presença. Esconde eles. Esconde, Senhor, os nossos sonhos. Esconde, Senhor, os nossos projetos, Pai. Para que eles possam, Senhor, vir, Senhor, a realmente prosperar, Senhor. Abençoa, Deus, nessa noite cada um, Senhor, que está aqui. Abençoa, Deus, nessa noite cada um, Senhor, que está assistindo e que vai assistir esse culto. Abençoa eles, Pai. Prosperando, Senhor, os seus caminhos, prosperando, Senhor, os seus sonhos. Dando para eles, Pai, a vida, Senhor, que um dia desejaram, que um dia sonharam. Abençoa, Senhor, as famílias. Abençoa, Senhor, financeiramente. Abre portas, Pai, financeiras, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu ministro, Senhor, a Tua unção, Senhor, de cura nessa noite. Para aqueles que precisam de uma cura, Senhor. Deus, eu ministro, Senhor, a Tua unção de prosperidade sobre cada vida. Prosperidade financeira, familiar, Senhor.
profissional, empresarial. Abençoa eles, Pai. Abençoa cada vida, Senhor, com prosperidade, com sucesso, Deus. Prospera, Senhor, a fé de cada um, Senhor. A fé, Senhor, que é importante. A fé, Senhor, que é a matéria-prima, Senhor, para o nosso milagre, Deus. Oh, Deus, nós oramos, Senhor, e cremos no Teu poder, Senhor. Cremos, Senhor, nós temos a convicção, Senhor, que Tu estás, Senhor, no controle. Nós temos a clareza e a convicção que Tu, Senhor, tens cuidado de nós, Senhor, e por isso Tu acampou Teu anjo ao nosso redor, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu oro pela Tua casa. Eu oro pela Tua família. Eu abençoo a Tua saúde. Eu oro por um tocar do Espírito Santo na Tua fé. Eu oro por um tocar de Deus na Tua vida, edificando, trazendo um crescimento ainda maior. Abençoa Tua vida, abençoa Tua casa, abençoa Tua família, Tua descendência. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Levanta a tua mão. Eu oro que a glória, que a unção, que o amor e que o poder de Deus seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa, seja sobre tudo e seja sobre todos que são importantes para ti. Senhor, estou te abençoando, estou profetizando sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua descendência. Em nome de Jesus. Amém? Estamos despedidos em nome de Jesus. Um forte aplauso para Cristo. Amém? Glória a Deus. Mensagem, né, que possamos usar para a nossa vida, em nome de Jesus. Mas eu gostaria de reforçar aqui o convite, né, para as mulheres. E é para você que está em casa, gostaria de te convidar para que tu possa estar aqui conosco no dia 26 de novembro, agora próximo sábado, às 19 horas. Você é a nossa convidada. Convida a sua igreja, a sua pastora, ou receba a bênção da sua pastora para estar aqui conosco e adorar ao Senhor Jesus. Amém? Estará aqui conosco a preletora Maria Silemar, uma mulher usada de Deus, uma mulher cheia da unção e do poder, e que nós estaremos aqui para receber aquilo que Deus tem para as nossas vidas, e eu tenho certeza que assim como eu, você também está precisando. Seja a nossa convidada a estar aqui no dia 26 de novembro, às 19 horas, em nome de Jesus. Sejam todos despedidos, em nome de Jesus, amém?